Vamos lá, retornando aqui, ó. Falei duas coisas aqui no outro vídeo que eu tenho que consertar. Ontem foi dia 5 de setembro, então eu fiquei com a minha voz assim, dando aula para o turismo no dia 5 de setembro, porque esse vídeo aqui ele pode durar mais dias aí rolando, né? Para a gente entender qual foi o dia 5 de setembro. Hoje é dia 6, hoje eu estou na minha folga gravando esses vidinhos para vocês, tá certo? E outra coisa que ficou aqui, ó, tinha tentado converter aqui para o formato contábil e tinha dado um erro, tinha ficado aqui com sinal de dólar. Descobri o motivo. A gente tem que configurar a nossa planilha para o nosso localidade aqui, o nosso Brasil, tá certo? Porque ele vem configurado como Estados Unidos, certo? Então, qual é a forma correta de fazer isso? Ó? Venho em arquivo, venho aqui em configurações da planilha e ao apertar, ó, tá aqui, ó, localidade Estados Unidos. Na primeira vez que eu fiz, ele não estava com o nome Estados Unidos, estava em branco, não estava preenchido. Bastou apenas que eu viesse aqui, ó, e procurasse pelo Brasil. Escolho o Brasil, esse horário aqui está errado, tá certo? Eu posso converter aqui também, colocar, vou procurar aqui Brasília, acho que é -3. Vamos procurando aqui Manaus, Belém. Vamos colocar Fortaleza, que nós estamos bem pertinho ainda de Fortaleza. Fortaleza. E eu vou só salvar. Tem aqui, ó, sempre usar nomes de funções em inglês. Não marque isso, porque aí você vai ficar com um problema. Então, o que eu ensino, vocês sabem que o meu inglês não é tão bom. Eu sei o que é, mas a minha pronúncia é horrível. Mas para vocês vai complicar um pouquinho, porque aqui o se vai deixar de ser se, vai ser um if. O soma vai deixar de ser um soma e vai ser um sum, certo? Então, se tiver marcado, desmarca, tá certo? E só salvar as definições. A planilha vai dar uma recarregada aqui, ó, vai mudar aí as alterações dela. Aguarda um pouquinho e agora eu vou alterar. Ó. Posso selecionar toda a coluna. Para selecionar toda a coluna, é só apertar em cima do esse Czinho aqui da coluna. Selecionou tudo, que vai até lá embaixo selecionado. Eu quero que essa coluna todinha aqui seja moedas. Só apertar aqui, ó. Agora transformou em real. Pronto. Agora eu venho aqui ó, também, ó. Vou transformar em real. Real. Pronto. Facinho. Ok? Vamos para o quarto exercício. O quarto exercício ele é bem simples, mas começa a confundir vocês, porque aqui eu vou ter uma função se. E a função se, ela talvez seja o terror de todos os alunos. Então vamos lá entender como é que funciona essa questão. Tem que ler para poder entender. Ó. Tá aqui, ó. A coluna D, nessa colunazinha aqui, ó, deve ou descreve a situação escolar de cada um dos alunos, ou seja, da Ana Clara, da Beatriz, do Carlos, da Eduardo, da Jéssica, da Maria e da Yasmin. Então ela vai dizer qual é a situação dele. Vamos ver quais são as situações. A situação aprovada, que para ser aprovado o aluno tem que ter ó, uma média maior ou igual a 6. Ou seja, se ele tiver 6, 7, 8, 9 e 10, ele está aprovado. Se ele tivesse 15 também, mas geralmente a nossa nota vai só até 10. Caso a nota seja abaixo de 6, ou seja, 5,9 é abaixo de 6, então está reprovado. Se você disser assim, não dá para arredondar não, professor, dá não. A planilha aqui ela é bem justa. O aluno tem 5,9, ele não tem 6, então tem que ficar reprovado mesmo. Então isso aí pode acontecer com vocês, viu? 5,9 não é 6 e vocês podem ficar no mínimo de recuperação comigo, tá ok? Então vamos lá, ó. O aluno que tiver essa nota menor que 6, ele vai ser considerado reprovado. No caso de vocês, não, né? Vocês vão ficar de recuperação. E não, o aluno não tem essa chance, não. Ele ou é aprovado ou é reprovado. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou aqui na minha célula que eu desejo que apareça o resultado e começo a escrever a minha função. Ó. Quando ele diz se o aluno tiver nota 6, quando ele diz esse se, já lhe coloca na mente que você tem que usar uma função de comparação, a comparação de testes lógicos, que é a função se, que ela é escrita dessa forma, igual, aí vem o se, né, que é se algo acontecer, abro parêntese, e agora eu vou testar
se essa coisa realmente vai acontecer, ou se é menor, ou se é maior. O que é que eu desejo testar aqui? Eu desejo testar se a nota da Ana Clara, que está aqui na coluna C, linha 3, é menor que 6. Tá certo? Eu vou testar se essa célula C3, que é a célula que contém aqui, ó, a nota da Ana Clara, é menor que 6. Como eu expliquei na primeira aula e mostrei para vocês, o sinal de menor é isso aqui, ó. Então, eu vou comparar agora. É menor que o quê? Menor que 6. Tá certo? A fórmula, ela diz que depois que eu termino de realizar o teste lógico, vem um ponto e vírgula, que é para me passar para outra parte da minha função C. A outra parte é o que deve acontecer se esse teste for verdadeiro. Então, se vocês pararem um pouquinho aqui, ó, e lerem, ele diz assim, ó, caso a nota seja abaixo de 6, o aluno será considerado reprovado. Então, se ele é reprovado, eu posso escrever a palavra reprovado. Observem aqui que eu coloquei aspas duplas. Desculpa aí, tem um problema de dicção. Aspas duplas. Aspas duplas. Então, o que acontece? Tudo que é palavra ou letra, ele deve estar entre essas aspas. Número, não. Número aparece do jeitinho que deve ser aqui. Mas se for palavras ou letras, tem que ser entre aspas. Certo? Então, se esse C3 for menor que 6, o aluno vai estar reprovado. Mas vamos supor que a nota aqui não seja menor que 6. Porque aqui no nosso exemplo, 6 não é menor que 6. 6 é igual a 6. Então, isso aqui, ó, ele não vai dizer que é reprovado. E se ele não disser que é reprovado, o aluno vai estar o quê? Qual é a condição? Qual é a segunda possibilidade? Então, a função se, ó, ela funciona com um teste, ela funciona também com um valor que ele vai me retornar caso isso aqui realmente seja o teste que eu fiz, se é menor que 6. E se não for menor que 6, ele vai me retornar outra coisa, que é o aprovado, também entre aspas, e com o parênteses fechado assim, ó, eu termino a minha função se, aonde eu tenho o meu teste, que se for verdadeiro me retorna isso, e se esse teste for falso, me retorna isso. Ou seja, se 6 for menor que 6, ele retorna isso. Mas se 6 não for menor que 6, ó, esse 6 aqui não for menor que 6, ele me retorna isso. Se vocês pararem um pouquinho, eu vou demorar um pouquinho aqui, ó, para você pensar. O que é que vai aparecer aí? Tô parecendo um doido falando com vocês, né? Vocês não estão nem aqui. Mas aí, ó, vai aparecer o quê? O quê? Pode falar, pode falar. E comece a rir, viu? Diz assim, você tá doido. Falou já? Então agora, ó, aprovado, porque 6 não é menor que 6. E se eu fiz esse teste para essa célula e resolveu, se eu arrastar, eu resolvo todas. Ó. Porque aqui, realmente, na célula C6, ó, eles clicam aqui, ó, na célula C6, o 5 realmente é menor que 6. Se é menor que 6, reprovado. Certo? Já no caso, aqui, ó, do 6, essa nota 6, 6 é menor que 6? Não é. Então ele pula o reprovado e mostra o aprovado. Aqui a situação também é idêntica. 8,5 é menor que 6? Não, né? Então se não é, então não é reprovado. É aprovado. Pronto. Eu vou fazer uma explicação. Isso aqui tudo vocês, eu acredito que vocês tenham entendido. Eu vou dar uma explicação extra para vocês. Porque aqui, ó, geralmente, vou apagar isso aqui. Geralmente, a fórmula que você pensa na sua mente, ela vem com base no jeito que você vem lendo. Aqui, o que vem dizendo primeiro é essa palavra aprovado e a condição, ó, é que seja maior ou igual a 6. Não é? Então, o cérebro de vocês, ou o cérebro de qualquer pessoa, ela pensa primeiro em testar isso. Também não tá errado, também é uma maneira correta.
Tá certo? Por isso que eu vou explicar, porque vocês podem pensar dessa forma. Eu pensei dessa forma porque eu achei mais simples, porque eu diminuo um sinal. Mas vocês podem pensar dessa forma aqui, ó, testar primeiro se é maior ou igual a 6. Então o que vocês vão fazer? Ó? Igual se, abre parênteses, seleciono a célula que eu quero testar. E agora, como eu estou testando se o aluno é aprovado, eu não vou colocar mais se é menor que 6. Eu vou colocar agora, ó, se é maior ou igual, ó, tá vendo aqui, ó, ou igual. Então eu coloco igual ao quê? A 6. Aí para um pouquinho e pensa. Para um pouquinho e pensa aí na mente de vocês aí. Se eu estou testando agora se é maior ou igual a 6, o que é que deve aparecer se isso aqui for verdadeiro? Se isso aqui, ó, for verdadeiro, se realmente o 6 for maior ou igual a 6, o que é que deve acontecer com o aluno? Aqui estou eu de novo falando com vocês e vocês não estão aqui para me responder, mas eu estou esperando que vocês respondam aí. Pode pensar e pode falar em voz alta. Vou dar 3 segundinhos. 1, 2, 3. Se você pensou aprovado, você pensou correto. Então, ó, se 6 é maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado. Mas, se 6 não for maior ou igual a 6, se, por exemplo, aqui nessa célula não fosse um 6, fosse um 3 ou um 4, o que deveria acontecer? Deveria acontecer, acredito que vocês tenham pensado já, aprovado, certo? Então, ó, dá a mesma coisa, aprovado e mesma coisa aconteceu, ó, aprovado, porque 8,5 é maior ou igual a 6, 6, 5 é menor, né? Não é maior ou igual a 6, por isso que deu reprovado. Então, existe duas formas de pensar. Você pode pensar da primeira forma, e está correto, e pode pensar dessa segunda forma. Se você entendeu o fundamento, se você entendeu o que é a função se, você vai pensar de várias formas e vai estar correto. Por isso que eu digo nas aulas, nunca pense pela minha cabeça. Minha cabeça, ela resolve os meus problemas. Os problemas de vocês, quem vai resolver é a cabeça de vocês. Pronto. Terminei a nossa primeira atividade prática e vou estar gravando o restante dos vídeos das outras aulas. Só vou gravar as aulas práticas de laboratório, tá certo? Então, já já eu volto. Já já não, que vocês não sabem que hora eu estou gravando, né? Mas depois eu volto com a atividade 2. Tchau.